de toda a terra, estamos de volta com mais notícias sobre o nosso Flusão. Deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor da Laranjeiras. A seguir teremos 3 notícias, e a última nos reserva uma grande surpresa. Vamos à primeira notícia. Zubeldia não passa pano. Jogamos mal do início ao fim. É difícil digerir uma derrota, ainda mais quando o torcedor tricolor esperava ver o time embalando no Brasileirão. O jogo contra o Ceará, na Arena Castelão, foi daqueles em que tudo parece dar errado, e o próprio Zubeldia não teve medo de dizer isso em alto e bom som. O treinador argentino não procurou desculpas, não escondeu falhas, e mostrou mais uma vez porque vem conquistando o respeito da torcida. Ele fala com sinceridade, encara os problemas de frente e não foge da responsabilidade. O Fluminense entrou em campo em Fortaleza com a missão de encostar no G5 e ultrapassar o Botafogo, o que daria um gás enorme na reta final da temporada. Mas, do primeiro minuto até o último apito, o Ceará se impôs. Foi superior nos duelos, mais intenso, mais concentrado. O resultado de 2-0 não apenas refletiu o que se viu no gramado, mas também serviu de alerta para o elenco tricolor, que Zubeldia quer ver reagindo de forma imediata. Logo após o jogo, o técnico não mediu palavras. Jogamos mal do início ao fim. Eles foram melhores em tudo: postura, duelos, finalizações, leitura do jogo. Todos fizemos um mau trabalho. Quando se joga mal, o risco de perder é grande. Não podemos nos permitir repetir uma atuação assim. Essas palavras, ditas com franqueza, mostram uma característica que o torcedor já começa a admirar em Zubeldia: a transparência. Ele não cria cortina de fumaça, não tenta enganar ninguém. Ele sabe que o Fluminense pode e deve jogar mais. A expulsão de Inácio, logo no início do segundo tempo, só piorou um cenário que já estava complicado. O Ceará, que vinha melhor, aproveitou a vantagem numérica e matou o jogo com o segundo gol. Mesmo assim, Zubeldia não usou o cartão vermelho como muleta para justificar a derrota. Pelo contrário, reconheceu que o time já não estava bem antes disso. A expulsão complicou, mas já vínhamos mal posicionados, errando em lances simples. Demos ao adversário o tipo de vantagem que eles queriam, explicou. É esse tipo de postura que diferencia um bom treinador de um comum. Zubeldia sabe que liderança não se resume a tática e prancheta. É também ter coragem para expor a verdade, por mais dura que ela seja. O argentino entende o peso da camisa tricolor e quer um time competitivo em todos os jogos, principalmente fora de casa, um desafio que ele mesmo apontou como crucial até o fim do campeonato. Fora de casa, precisamos ser mais fortes mentalmente. Existem derrotas e derrotas. Hoje foi daquelas em que realmente jogamos mal, não conseguimos aplicar o que trabalhamos. Mas isso serve para aprender, afirmou. E é justamente essa mentalidade que faz dele um treinador promissor no comando do Fluminense. Zubeldia é exigente, mas justo. Ele valoriza o esforço, cobra o coletivo, e tem um olhar tático refinado que começa a moldar o time de forma mais sólida. Mesmo nas derrotas, o torcedor sente que há um norte, uma filosofia, uma ideia de jogo que vai além do improviso. É por isso que, mesmo com o tropeço em Fortaleza, a confiança no trabalho dele continua intacta entre grande parte da torcida. O que se viu contra o Ceará foi um time desconcentrado, sem intensidade e com dificuldade para criar chances de gol. O próprio Zubeldia reconheceu isso. Ele sabia das virtudes do adversário, especialmente a solidez defensiva, e alertou o elenco para o perigo dos contra-ataques. O problema é que o planejamento não se traduziu em execução. Sabíamos que o Ceará se defende bem e sai rápido. Trabalhamos para controlar isso, mas não conseguimos aplicar em campo. Não encontramos profundidade, faltou precisão e calma na hora certa, lamentou o treinador. É natural que, em um campeonato tão equilibrado, uma equipe tenha dias ruins. O torcedor tricolor, apaixonado e exigente, sabe que o elenco tem qualidade. Mas também entende que o futebol é feito de altos e baixos. O importante é perceber que o comando técnico não está alheio à realidade. Zubeldia não é daqueles que colocam panos quentes ou falam em azar. Ele analisa com profundidade, corrige e cobra. E essa postura é fundamental para quem pretende construir um time vitorioso e competitivo a longo prazo. O jogo contra o Ceará teve um peso simbólico, mostrou as fragilidades que ainda precisam ser corrigidas e escancarou a necessidade de regularidade. Zubeldia tem uma leitura apurada e já deixou claro que a equipe precisa encontrar consistência nas atuações longe do Maracanã. Dentro de casa, o Flu costuma ser intenso, dominador e envolvente. Mas fora, tem oscilado. O argentino quer mudar esse padrão.
Temos que levar a mesma personalidade do Maracanã para os outros estádios. Não dá para depender apenas da força da torcida. Precisamos ser nós mesmos em qualquer campo, destacou. O Fluminense segue firme na parte de cima da tabela, e o torcedor sabe que ainda há muito em jogo. A diferença para o G5 é pequena, e o sonho de uma vaga direta na Libertadores continua vivo. O próximo compromisso será diante do Mirassol, no Maracanã, e Zubeldia já deixou claro que espera uma resposta imediata. Ele quer ver atitude, intensidade e principalmente foco. Precisamos reagir rápido. Essa derrota está bem justificada, e agora é trabalhar. O importante é como vamos responder, disse. Essas palavras ecoam como combustível para o elenco. Jogadores experientes e jovens promessas sabem que o treinador não aceita apatia. Ele preza pela entrega, pelo comprometimento e pela aplicação tática. E isso é algo que tem contagiado o ambiente nas Laranjeiras. A cada entrevista, a cada treino, é visível a conexão que Zubeldia vem criando com o grupo. Ele é detalhista, atento e não esconde seu estilo direto. É o tipo de treinador que não apenas comanda, mas inspira. O torcedor tricolor, mesmo decepcionado com o resultado em Fortaleza, reconhece a importância de ter um técnico com esse perfil. Alguém que não foge das críticas, que assume erros e que não perde o foco no que realmente importa: evoluir. Zubeldia não veio para ser figurante. Ele quer construir uma história, quer deixar sua marca, e tem demonstrado isso com atitudes. O modo como fala, como analisa o jogo e como cobra o elenco mostra que ele enxerga o Fluminense como um clube gigante, que precisa pensar grande sempre. No Castelão, ficou evidente que o Ceará jogou com mais fome. E no futebol, isso faz diferença. O próprio treinador reconheceu que o adversário teve mais gana e soube aproveitar as falhas tricolores. Eles tiveram mais atitude, disputaram cada bola como se fosse a última. Isso precisa servir de lição. Futebol se decide na intensidade e na concentração. Quando um time está desconectado, o adversário cresce, explicou. Mas há uma coisa que o torcedor tricolor pode ter certeza: Zubeldia não é de se abater. Ele é competitivo, obstinado e tem um olhar estratégico sobre o jogo. Ele sabe que cada tropeço pode ser transformado em aprendizado. Essa mentalidade vencedora é o que pode levar o Fluminense a outro patamar. A cobrança vem porque ele acredita no potencial do grupo. Ele vê qualidade, vê talento, mas exige mais, e é exatamente isso que o torcedor quer de um treinador. Durante o segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, Zubeldia tentou ajustar o time. Fez mudanças, procurou dar mais equilíbrio e não deixou de incentivar os jogadores na beira do campo. A energia dele é contagiante. Mesmo nos piores momentos, ele vive o jogo intensamente. É daqueles técnicos que não param um segundo, que vibram, reclamam, orientam, aplaudem. O elenco sente isso, e a torcida também. O Maracanã, quando cheio, parece reagir a cada gesto dele na área técnica. Há uma química se formando entre o argentino e o tricolor, e isso é nítido. O caminho até o fim da temporada ainda reserva desafios pesados. O calendário é apertado, a pressão é grande, e cada ponto vale ouro. Mas com Zubeldia no comando, há uma sensação de confiança de que o Fluminense vai competir até o último minuto. Ele tem a mente voltada para o desempenho, mas sem perder o senso de urgência dos resultados. Essa combinação é rara, e é por isso que o trabalho dele vem sendo tão elogiado, mesmo em meio às dificuldades. Enquanto muitos técnicos preferem esconder os problemas atrás de discursos prontos, Zubeldia fala o que pensa. Ele sabe que o torcedor é inteligente e percebe o que acontece em campo. Por isso, prefere ser direto, mesmo quando a verdade dói. Não fizemos nada bem. Poderíamos ter competido melhor, mas não conseguimos. Agora é corrigir, trabalhar e reagir, resumiu. É simples, mas é honesto. E o futebol, no fim das contas, precisa disso: autenticidade. O torcedor tricolor saiu frustrado de Fortaleza, mas confiante de que há alguém no comando que enxerga o jogo com clareza e ambição. Zubeldia não se contenta com pouco, e essa exigência é o motor de qualquer time vencedor. Ele não veio para ser coadjuvante no Brasil. Ele quer disputar títulos, montar uma equipe que imponha respeito e que faça o Fluminense ser temido novamente dentro e fora do país. A derrota para o Ceará foi um tropeço, mas não um desastre. Foi um alerta. E Zubeldia mostrou que sabe escutar esse alerta. Ele não fala para se justificar, fala para transformar. E é por isso que, mesmo com o placar adverso, o torcedor que realmente entende de futebol enxerga o lado positivo. O Fluminense tem um treinador de verdade, um comandante com pulso, visão e personalidade.
Alguém que sente o jogo tanto quanto o torcedor sente a arquibancada. Agora é virar a página e preparar o Maracanã para quinta-feira. O duelo contra o Mirassol será a oportunidade perfeita para a reação. E se há algo que Zubeldia sabe fazer, é tirar o melhor do grupo em momentos de pressão. Ele já mostrou isso antes. E o torcedor, apaixonado e fiel, estará lá para empurrar, acreditar e cantar, porque quando Flu joga em casa com alma e entrega, não há adversário que resista. Zubeldia, com seu jeito intenso e apaixonado, está construindo um laço com o tricolor que vai muito além dos resultados. É o tipo de treinador que entende o peso da camisa, que respeita a história e que quer honrar cada minuto no banco de reservas. Ele fala o que pensa, sente o que fala e transmite isso ao elenco. E é por isso que, mesmo em dias difíceis como o de Fortaleza, o torcedor sabe, o Fluminense está em boas mãos. Vamos à segunda notícia. Cano fora e o Flu sente. O ídolo argentino faz falta demais ao tricolor. É impossível falar de Fluminense hoje sem mencionar o peso que Germán Cano tem dentro desse time. O argentino virou sinônimo de gol, raça e identificação com a camisa tricolor. Quando ele está em campo, o torcedor sente que o impossível pode acontecer, que a bola vai encontrar o caminho da rede mesmo quando tudo parece difícil. Mas desta vez, o Fluminense entrou em campo sem seu artilheiro, e a ausência foi sentida de forma dolorosa. Cano ficou fora da partida contra o Ceará por causa de uma entorse no joelho direito. O Fluminense confirmou que o atacante já iniciou o tratamento, e é claro que toda a torcida está em contagem regressiva para ver o camisa 14 de volta aos gramados. Porque o que se viu em Fortaleza foi um Fluminense sem a mesma força, sem aquela energia que o argentino costuma transmitir a cada arrancada, a cada chute certeiro, a cada comemoração com o olhar para o céu. Não é exagero dizer que Cano é o coração pulsante do ataque tricolor. Mesmo quando não marca, ele incomoda, abre espaços, puxa a marcação, dá o exemplo de entrega. E quando ele não joga, o time perde um pouco da sua alma ofensiva. Contra o Ceará, isso ficou evidente. O Fluminense até tentou, teve momentos de domínio, mas faltou aquele instinto assassino que só Cano tem. Quem acompanha o argentino desde que chegou às Laranjeiras sabe o quanto ele se doa. Cano não é apenas um finalizador nato, é um líder silencioso, um cara que inspira pelo exemplo. Sempre o primeiro a chegar, o último a sair, o que vibra com os gols dos companheiros e sofre com as derrotas como se fosse um torcedor dentro de campo. Por isso, quando ele se machuca, não é só o time que sente, é a torcida inteira. O joelho direito de Cano virou motivo de preocupação e esperança ao mesmo tempo. Preocupação porque qualquer lesão em um jogador que vive do movimento, da força e da precisão, pode assustar. Mas esperança porque sabemos que ele é determinado e vai fazer de tudo para voltar logo. Cano é daqueles que não desiste fácil. A cada vez que foi desafiado, respondeu com gols e mais gols. Vale lembrar que, há pouco mais de 2 anos, foi justamente contra o Ceará que Cano viveu mais um capítulo marcante da sua história com o Fluminense. Naquela noite de 31 de outubro de 2022, ele marcou o gol da vitória por 1-0 no Castelão, também pelo Brasileirão. Foi um jogo duro, truncado, e ele apareceu na hora certa para decidir. Como tantas outras vezes. Cano é assim, decisivo, letal, sempre pronto para brilhar quando o time mais precisa. Agora, sem ele, Zubeldia teve que se virar para montar o ataque. E, apesar do esforço do time, o resultado foi uma derrota que deixou aquele gosto amargo. Faltou o toque mágico do argentino, o instinto que transforma meio chance em bola na rede. O Fluminense criou, teve oportunidades, mas não teve quem empurrasse a bola para dentro. E aí, inevitavelmente, o torcedor olha para o banco e pensa: se o Cano estivesse ali, essa bola não escapava. Cano é um jogador diferente. Não é só o número de gols que impressiona, mas a regularidade, a frieza, a mentalidade vencedora. Ele tem aquele faro que poucos possuem, aquele senso de posicionamento que o faz estar sempre um passo à frente dos zagueiros. Mesmo quando o time passa por fases ruins, Cano não se esconde. Está sempre ali, pedindo bola, buscando jogo, acreditando até o último segundo. E é justamente isso que o faz ser ídolo. Cano conquistou a torcida não apenas pelos títulos e pelos recordes, mas pela forma como vive o Fluminense. Ele veste a camisa com amor, entende o peso das cores e representa o espírito tricolor em campo. Por isso, quando ele não joga, a arquibancada sente um vazio. O grito de gol parece não sair com a mesma força. O torcedor sabe que momentos difíceis fazem parte, mas também sabe que craques como Cano são diferencial em partidas equilibradas. A esperança agora é que a recuperação seja rápida e completa, porque esse time precisa dele inteiro para voltar a embalar.
O argentino é o tipo de jogador que muda o patamar de qualquer elenco. O Fluminense pode até ter jogado com vontade contra o Ceará, mas sem o seu matador, a história foi outra. E mesmo com o comando de Zubeldia tentando ajustar a equipe, ficou nítido que falta aquele algo a mais que só o argentino traz. Cano é o tipo de atacante que dá confiança para o time todo, que faz o meio-campo jogar com mais liberdade e a defesa respirar com mais tranquilidade, sabendo que lá na frente tem quem resolva. Enquanto o argentino se recupera, a torcida segue mandando boas vibrações. Cada tricolor quer ver novamente aquele sorriso depois de mais um gol, aquele gesto característico apontando para o céu, aquele abraço nos companheiros. Cano não é apenas o artilheiro do Fluminense, é o símbolo de uma era, o reflexo da paixão que move o torcedor. E a verdade é simples, o Fluminense sem Cano é um time forte, mas com Cano é um time temido. E quem ama o tricolor sabe que, quando ele voltar, vai ser para fazer o que sempre fez melhor, balançar as redes e incendiar o Maracanã. Vamos à terceira notícia. Nonato não merece isso. O guerreiro que ainda carrega o Flu nas costas. É difícil aceitar o que aconteceu no Castelão. O Fluminense entrou em campo sem alma, sem brilho e sem a garra que acostumamos a ver. Foi um daqueles jogos que o torcedor sente o peso da decepção, porque sabe que o time poderia ter feito muito mais. A derrota foi dura, e o sonho de alcançar o G5 ficou mais distante. Mas, em meio ao caos, a um gramado adverso e a uma equipe apática, um nome brilhou discretamente, mostrando que ainda há esperança: Nonato. Quando ele entrou, o jogo já parecia perdido. O time não criava absolutamente nada, a bola não chegava ao ataque e a marcação parecia um convite para o adversário avançar. Era um Fluminense irreconhecível, sem intensidade, sem aquele toque envolvente que o torcedor tanto ama. Mas bastou Nonato pisar em campo para o ritmo mudar. Ele não precisou de muito tempo para dar outra cara ao meio-campo. A movimentação dele, a vontade de buscar o jogo e a rapidez nas trocas de passe mostraram que ainda existia alguém ali disposto a lutar. O camisa 45 entrou para tentar resgatar a dignidade do time, e foi justamente isso que fez. Enquanto muitos pareciam desligados, Nonato se apresentou, correu, chamou a responsabilidade e fez o que pôde para dar um mínimo de criatividade à equipe. Ele trouxe uma energia diferente, um desejo de reação que contagia quem está assistindo. E não é a primeira vez que ele faz isso. Nonato é aquele jogador que nunca se esconde, mesmo quando o cenário é desfavorável. Quando Hércules saiu e ele assumiu o meio, o time começou a ter mais aproximação, mais chegada. A bola começou a circular com um pouco mais de velocidade, e até os companheiros pareciam acreditar por alguns minutos que dava para reagir. A expulsão mudou tudo, é verdade. Com um homem a menos, Nonato teve que se sacrificar e virou praticamente o primeiro volante. A partir dali, a missão deixou de ser criar e passou a ser resistir. Mesmo assim, ele não fugiu da luta. Voltou, marcou, desarmou, correu até o fim. É isso que o torcedor valoriza. Não é só talento, é atitude, é entrega, é jogar com o coração. E Nonato tem isso de sobra. Pode não ser o jogador mais badalado do elenco, mas é um daqueles caras que todo time precisa ter. O motor, o incansável, o que carrega a bola com coragem mesmo quando o placar é cruel. E ver esse tipo de jogador ser ofuscado por uma atuação coletiva tão apagada é revoltante. O Fluminense pode ter perdido, mas Nonato mostrou que ainda há quem se importe dentro de campo. E essa postura faz toda a diferença. Enquanto muitos abaixaram a cabeça, ele seguiu lutando, disputando cada bola, mostrando que vestir a camisa tricolor é mais do que participar de um jogo, é representar uma história centenária, é honrar a torcida que canta até o último minuto, mesmo em noites difíceis como essa. Nonato é aquele tipo de jogador que entende o peso da camisa que veste. Ele sabe o que significa jogar no Maracanã lotado, sentir o grito da arquibancada, e mesmo quando o cenário é adverso, ele entrega tudo. Sua entrada no Castelão não mudou o resultado, mas mostrou que, em meio a tanta irregularidade, há quem ainda mantenha o espírito vivo. É injusto colocar qualquer parcela de culpa nele por esse resultado. Nonato fez o que podia dentro de uma equipe desorganizada e sem brilho. Se tivesse entrado desde o início, talvez a história fosse outra. Sua visão de jogo e sua disposição poderiam ter equilibrado o meio-campo antes que o adversário tomasse conta da partida. O torcedor do Fluminense sabe reconhecer quem veste essa camisa com respeito, e Nonato merece esse reconhecimento. Ele representa aquele tipo de jogador que, mesmo sem os holofotes, carrega o peso do time nas costas quando as coisas apertam. A derrota foi dura, mas é preciso olhar além do placar. Há jogadores que merecem aplausos mesmo nas noites amargas, e Nonato é um deles. No Castelão, ele mostrou raça,
Mostrou vontade e mostrou que, se todos tivessem a mesma entrega, o resultado poderia ter sido outro. O Fluminense pode tropeçar, mas enquanto houver jogadores como Nonato, o torcedor vai continuar acreditando, porque sabe que o coração tricolor ainda bate forte dentro das quatro linhas. Deixe aqui os seus comentários, e saudações tricolores.